depois da leitura, os irmãos permaneçam com as vossas Bíblias abertas. Nós estaremos tratando sobre a temática desta noite. Atos capítulo 20, 17 até o verso 30. Quantos encontraram, diga amém? De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Mas jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Senhor, te louvamos pela leitura da tua palavra, nos dá iluminação, graça, percepção para entender mais e mais a mesma. Fala conosco nesta noite, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis sentar. Nós estaremos fazendo uso da palavra de Deus nessa passagem bíblica. E antes de nós começarmos, eu quero agradecer ao pastor Israel, à sua esposa, pela forma que recebeu a mim, a minha esposa, a Derian, nossa gratidão, e também pela confiança de ceder aqui a plataforma, o púlpito, para ministrarmos a palavra do Senhor. Nós queremos agradecer aos irmãos, à igreja, e dizer que nós estamos ali no Maranhão. Chegou em São Luís, se você chegar no aeroporto, já está no nosso campo. E se chegar de ônibus, também já está no nosso campo. E se entrar na capital, na hora que entrar, já está no campo, porque só tem uma entrada lá. Então, nós estamos ali no campo Tirirical e à disposição dos nossos queridos irmãos. Muito obrigado pelo carinho e nós vamos aproveitar aqui o nosso momento. Essa passagem que eu li, ela tem diversas perícopes, mas eu irei sintetizar esses versículos em 3 partes. Na primeira parte, nós podemos analisar nesse versículo que o apóstolo São Paulo
Se você pegar do versículo 18, aliás, 17 até o 21, você vê que Paulo ele vai falar sobre o trabalho dele. Se você pegar do versículo 22 a 27, Paulo vai falar que ele vivia na direção do Espírito Santo. E a última parte que ele vai falar é que é como a igreja, a liderança, deveria fazer. Ok? Então, esse texto bíblico, dessa leitura que eu fiz, dessa perícope, ela pode ser dividida nessas três partes. Mas antes de nós começarmos, a temática aqui que o pastor nos colocou, muito importante, sobre o servir, foi o tema que ele nos colocou. Deixa eu colocar aqui para mim me lembrar aqui. Servir, um líder que imita a Cristo. Essa foi a temática e nós estamos desde ontem trabalhando ela, falando sobre servir, um líder que imita a Cristo. Então, antes de nós começarmos a falar, ontem eu falei sobre servir imitando a Jesus Cristo como o maior modelo de liderança para nós. Hoje, eu estarei falando para a igreja sobre um líder que imitou a Cristo Jesus. Vamos lá, digam comigo, um líder que imitou a Cristo Jesus. Mais uma vez, bem forte. Quem pode repetir mais uma vez para memorizar? Muito bem. Esse líder, que nós vamos falar sobre ele, nós queremos dizer que um líder que imita a Cristo, ele procura fazer de tudo que a sua vida seja sempre um modelo, um exemplo de Cristo aqui na terra. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores. Se você pegar Efésios capítulo 5, o mesmo Paulo diz que nós devemos ser filhos, imitadores do Pai. Essa palavra imitador é a palavra mímica, que nós usamos em peças, fazendo mímica, fazendo gestos. Mas eu diria que essa imitação aqui é o resultado de uma nova natureza implantada dentro do nosso ser. Esse é o sentido. E o mais interessante é que quando você traz isso para o campo humano, a imitação ela também envolve o processo ambiental e ela também envolve os traços genéticos. Isso é provado, há psicólogos aqui que sabem disso, mas não vou entrar nisso. O certo é que o verdadeiro líder, ele tem que imitar a Cristo Jesus. Isso não quer dizer que o líder não seja falho. Falho, não estou falando de pecado. O líder pode ter falha. Paulo falhou. Pedro falhou. Todo líder falha. Mas ele quer imitar a Cristo. E como é que um líder quer imitar a Cristo? Ele procura fazer de tudo para nunca causar escândalo no reino de Deus. Isso eu mostro na Bíblia. Jesus Cristo disse em Mateus 18:7, o escândalo vem, mas ai daquele por quem vem o escândalo e faz um desses pequeninos tropeçarem. Hoje está tão natural líder pecar, usar de abuso de poder, e alguém diz assim, eu já vi até em nossas reuniões convencionais, isso é assim mesmo, isso é natural, homem é assim, negativo. Se vocês pegarem Tiago capítulo 3, ele diz que de uma mesma fonte não pode sair duas coisas. Não pode sair água doce e nem pode sair água, ou uma coisa ou outra, ou tu dá uma coisa ou tu dá outra.
Mateus 3,8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Se o nosso evangelho, ele não apresentar o evangelho da graça, como dizia Dietrich Bonhoeffer, nosso evangelho será o da desgraça. E eu quero dizer a todos, nessa oportunidade, que Jesus disse que o escândalo, ele pode vir. Russell Shedd, em uma obra que ele escreveu, falei dela ontem aqui, O Líder Chamado por Deus, ele diz que nenhum líder cai da noite para o dia. É como uma árvore podre que o verme já vem comendo há tempo. Dentro ele já está acabado. Quando ele cai, que a gente diz, meu Deus, nada, faz tempo que ele vem pecando. Faz tempo que a árvore está podre. Um pastor, quando comete adultério numa igreja, é 30 anos para ela poder se reerguer. Se ele compra fiado e não paga o líder, a credibilidade dele no bairro não vale nada. E se você analisar na Bíblia, tem 3 homens na Bíblia que quando foi falar de dinheiro, falar no discurso dele, a primeira coisa que ele falou foi em dinheiro. Samuel, ele chamou o povo e disse, vocês não me querem mais, eu vou sair pela porta da frente. Agora eu quero toda a diretoria aqui. Eu roubei teu jumento? Eu pedi alguma coisa emprestada para ti? Eu tomei uma corda emprestada tua e não te devolvi? O apóstolo São Paulo, nesse capítulo, ele diz, de quem eu roubei prata? De quem eu tomei ouro? Abraão abriu a boca e disse para o rei de Sodoma, eu não quero nada teu, para que amanhã tu não digas, eu enriqueci a Abraão. Até para a mulher dele, quando ela morreu, ele não quis dar para ela um caixão da prefeitura e nem terreno de prefeitura. Ele comprou a cova dela. Homem de Deus é assim. Mulher de Deus é assim. Então, antes de nós começarmos o texto, eu preciso que vocês comparem a liderança de Cristo com a liderança de Paulo. Primeiro, Cristo era um líder ideal, ele é um modelo perfeito. Aí talvez você diga, pastor Zéu, eu não posso ser um modelo como Cristo, porque Cristo é o ideal a ser seguido. É claro que Cristo, ele é o ideal perfeito porque ele nasce através de uma natureza humana, mas ele não vem de relacionamento sexual, porque o que foi gerado em Maria foi pelo Espírito Santo. Então a pessoa diz assim, não, ele estava livre disso. Vamos colocar Jesus como o mestre dos mestres e o modelo ideal. Mas vamos deixar Jesus, vamos pegar agora Paulo. Todo líder na atualidade deveria olhar para Paulo. Por que Paulo, pastor Zéu? Porque Paulo é um líder que cai e se levanta. Paulo é um líder que chora. Paulo é um líder que se zanga. Paulo é um líder que repreende. A Bíblia diz que Paulo pegou uma briga com Barnabé e foi grande. Não é assim? E com Pedro também. Paulo é o maior exemplo para ser seguido. Agora, ouçam bem, nós estamos falando de liderança. Olhe bem para mim aqui. O apóstolo Paulo, ele teve uma discussão, mas o Paulo, a ambição dele, Paulo era um homem zangado. Paulo era um homem zangado, ele tinha um fruto do Espírito, mas ele era zangado. A gente tem que falar a verdade, porque tem irmão, não pensei que você ia dizer isso, um homem de Deus. Não, a gente é de Deus, mas tem a zanga, tem a raiva. Sim ou não? Tem hora que tem vontade, que dá vontade de dar chute, irmão. Irmão, faça isso bem aqui, aí o irmão não faz. Aí a gente só não xinga, ô Espírito Santo, não é assim? Não adianta a gente enganar. E quando tu lê a tua Bíblia, 5,17, vamos lá, vamos me ajudar aí. Tiago 5,17, vê aí como é que diz. Se tiver um microfone aqui, porque os irmãos na internet reclamam, porque não sai o som. Okay. Como é que diz? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Pronto, olha aqui, ó. Olha o que é liderança de Deus mais humana. Ouçam bem, meus irmãos.
Liderança de Deus mais humana. Eu estou mostrando que se você pegar Jesus, você vai dizer: ah não, Jesus é um ideal perfeito, eu não posso seguir a liderança dele. Tudo bem, mas eu estou colocando Paulo, que era humano. E agora você vê o Elias, que é chamado profeta do fogo no Velho Testamento, profeta de Deus, mas a Bíblia diz que Elias, Tiago diz que Elias era o quê? Sujeito às mesmas paixões. Presta bem atenção, uma coisa que nós podemos analisar aqui. Você quer ver como era o líder Paulo? Vamos lá. O líder Paulo, Romanos 7, 24, 25. Você vai anotando isso para você entender o que é uma liderança de Paulo para nós. Isso, vamos lá, rapidinho. Quem encontrou aqui já pode ler aí para me ajudar aqui. Vamos lá. 7, 24, 25. Isso. Como é que diz? Miserável homem que sou. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Olhem para mim aqui. Vocês estão me vendo aqui de terno? Estão me vendo de terno? Sim ou não? Gravatinha. Glória a Deus. Aleluia. Fala a língua. Mas todos nós temos um bichinho ruim dentro de nós. Natureza pecaminosa. Tu pode ser o crente que mais for. E sabe quando é que o Martin Lloyd Jones diz que quando você está orando ainda é pior, porque quando tu ora, tu acha que tu é alguma coisa. Vocês sabiam dessa? Tem irmão que está de joelho e quando ele levanta, papai, eu oro muito. Sim ou não? Ele jejua na igreja. Eu sou acostumado a ver líder pegar isso aqui e dizer assim: para mim está aqui em cima. Foi horas e horas. Vocês não sabem o preço. Pode cair fora. Cai fora. É farisaísmo. Isso é para mostrar que nós somos miseráveis. É por isso que Karl Barth, um teólogo suíço, 1886, ele dizia o seguinte: quando ele pegava Eclesiastes, ele disse que o versículo dele, o versículo do teólogo da neortodoxia, Karl Barth, era Eclesiastes 5:2. Lembra que tu estás na terra e que Deus está no céu. Tu não é nada. Só lembra que Deus está lá em cima e tu está na terra. Enquanto tu estiver aqui na terra, tu come feijão, tu dorme, tu tem língua grande, tu é fuxiqueiro. Enquanto tu estiver na terra, tu tem ambição, tu tem inveja, tu tem tudo. Agora se encha do Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Quem glorifica a Deus? Miserável homem que eu... Obrigado, meu irmão. Ele vai me ajudar aqui. Agora preste bem atenção. A Bíblia diz em Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis o desejo, as concupiscências da carne. E o pastor sabe aqui que o Pedro, quando receberam uma delegação, que Tiago não mandou aquela delegação, ele não mandou, está lá em Gálatas 2, quando eles foram para lá, o Pedro, que era o homem da cura, o homem da sombra, o homem do milagre, na hora que os irmãos chegaram, dizendo que tinha sido enviado da parte de Tiago, ele fugiu. Aí Paulo disse: deixa da tua falsidade, rapaz, para com isso. Está na Bíblia, irmão. Nós somos santos de calça, somos santos de barro. Mas vamos pegar a liderança desse homem chamado Paulo. Vocês já observaram? Jesus é a liderança ideal. Agora, a liderança que todos nós devemos atentar é a liderança de Paulo. Por que eu coloco a liderança de Paulo? Porque Paulo, Deus preparou Paulo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não há, no Novo Testamento, nenhum líder, nem Pedro, nem Tiago, nem João, que tenha as qualidades que Paulo tinha. Não se assuste com o que eu vou dizer aqui agora. Eu li um autor, Sanders, que ele dizia que se Paulo fosse pregar na China, ele falava chinês. Se Paulo fosse para a Rússia, ele pregava em russo. Se Paulo chegasse no Brasil, ele pregava como brasileiro. Se misturasse tudo para colocar Paulo em qualquer academia, Paulo sabia ir. Se vocês analisarem Filipenses capítulo 3, vocês vão ver quem era Paulo. O apóstolo São Paulo, a família de Paulo era rica, morava em Tarso. Paulo, ele vem, cultura judaica, farisaísmo, que o pai dele era fariseu, formado aos pés, Atos 22, 3, formado aos pés de Gamaliel,
Olha Deus trabalhando em Paulo. Gamaliel, ele era um dos maiores mestres. Entre os 7 sábios, ele era um dos escolhidos. Era o único chamado Raboni, era Gamaliel. E ele era da escola, o próprio Paulo vai ser da linha de Hilel, que é a escola, não a escola de Shammai, mas de Hilel, e ele vai ser mais flexível. Enquanto a escola de Shammai era fechada, a de Hilel era aberta. Gostava de discurso e da cultura grega, da cultura helena. Olha onde é que Paulo vai se formar. Paulo se forma dentro de uma cultura que aceita as outras ideias, aceita as outras opiniões. Vocês já observaram como é que Deus vai tratar com Paulo? Por que Deus vai levantar Paulo? Estão vendo aqui como é que Deus forma um líder? Prestem bem atenção para vocês saberem como é que Deus trabalha em um líder. Há muita gente que critica quem estuda, critica quem pesquisa. Agora preste bem atenção. As 3 epístolas do Novo Testamento, quem fez foi Paulo. E o cristianismo vai se tornar tão vultuoso que até hoje em toda a academia o homem mais debatido é Paulo. 2 estudiosos americanos foram fazer um estudo sobre Paulo para mostrar que Paulo era uma farsa do cristianismo. Todos os 2 céticos ateus. Um diz assim: tu pesquisa lá na tua cidade, eu pesquiso na minha. Fizeram as pesquisas. Quando terminaram de pesquisar sobre Paulo, os 2 se converteram a Cristo Jesus. Porque disseram: como é que um homem poderia ser uma farsa e morrer por esse Cristo de forma tão viva como Paulo? É só olhar para ele. O Paulo vem de uma cultura grega, de uma cultura helena, romano, família rica, o pai fariseu. Quando ele aceita Cristo, a família abandona Paulo. Toda a esperança estava em Paulo. Quando você lê, me parece que é Atos 7,58, me parece que é aí, veja aí rapidinho, se não me foge a memória. Quando você pega esse texto bíblico, os estudiosos dizem que Paulo, ele nasce lá no 2º século já da era cristã, ele nasce antes de Cristo, ele nasce quase paralelamente a Cristo, segundo alguns estudiosos. Julga-se que ele vai falecer com 68 anos. Acredita-se que Paulo foi para Jerusalém quando ele tinha aproximadamente 15 anos de idade. Não há registro que fale sobre apenas Paulo e Ecla. Há um registro que diz que Paulo era baixo, nariz grande, ele era forte, mas Paulo não tinha beleza. E se vocês analisarem, Paulo era fraco na voz, Paulo era fraco na pregação. Inclusive, se você pegar o capítulo 20, ele vai pregar a noite toda e um rapaz dorme. Ninguém dorme em pregador zoadento. Sim ou não? É porque a gente, quando lê a Bíblia, a gente pensa que esses homens aqui, a partir do século 17, é que surge essa história de pregar em ar livre, assim como nós pregamos hoje. Não era não, no tempo era homilha, eles sentavam e iam conversar, era conversando, mas a voz de Paulo era tão chata, a voz de Paulo, ele era fraco na presença, ele era fraco na voz para falar. Que o irmãozinho sentou na janela, aí eu vou ouvir ele, aí ouviu, aí tinha muita lamparina no cenáculo e começou a coisar, e aí o Paulo pregando e ele dormindo. Eu duvido que nos pregadores de hoje se dorme, como dormiram com Paulo. Então o que acontece? Achou aí? Como é que diz aí? 7,58, não é? Vê aí, vê se é. Pode ir, vai lá. E expulsando-o da cidade, sim, o apedrejavam, sim, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Só diz assim, aos pés de um jovem. Qual era a idade de Paulo? Só diz assim, ele era um jovem. Só que quando Paulo está aqui, olha como é que Deus trabalha. Preste bem atenção, olha para cá. Todo líder tem herança, meus irmãos. Ninguém chega aqui de paraquedas. E se chegar indicado pelo homem, na hora que começa a falar, a gente sabe. Se chegar empurrado, porque o papai botou, a mamãe botou, na hora que começa a falar, tu sabe. Homem enviado por Deus não pede cachê para ninguém. Homem enviado por Deus não pede favor para ninguém. Homem enviado por Deus sabe quando é que Deus envia. E quando Deus coloca.
pode ser pretinho, pode ser baixinho, pode ser alto, pode ser analfabeto. Quando tu chega, Deus trabalhando com herança, aí tu diz como Paulo em Gálatas 6, eu trago em meu corpo as marcas. Levante a sua mão e diga comigo, glória a Deus. Todo líder tem que ter marca. Pode cair de paraquedas não, meu irmão. Irmão, vamos botar o irmão aqui para ver se ele dá alguma coisa. Não presta não. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado, é dogmáticos, ou no grego, essa palavra dogmático é pegar o martelo e bater na pedra. Se a pedra não quebrar, aí o engenheiro dizia, bota essa pedra para ali que dá para construção. Só dá para construção pedra que aguenta. Pega o martelo e bate na cabeça dele. Vamos ver se tu aguenta, é assim. Ai, se disser, pode largar de mão. Não, botou aí, irmã. Aí, pastor, já começa. Não, irmão, tu não dá. Pronto. Eu sou assim, tá aqui minha esposa, culto administrativo. Eu vou dirigindo aqui, vem o nome da relação do pessoal, digo, a irmã fulano de tal, quer trabalhar para Jesus? Pastor, eu não sei. Quer não, cai fora. O irmão ali, o que o senhor acha de ser porteiro? Pastor, eu trabalho, cai fora. Quer não. O irmão ali, eu quero, pastor. Tem que dar marretada na pedra. Ministério não é lugar para homens que a gente vai experimentar. Ministério é lugar para homens experimentados. Já tem que chegar aqui aprovado. Quem glorifica a Deus? Só quem crê, diga glória. Então vira para o teu irmão e diga aí, aguenta a marreta. Diz aí para ele, aguenta. Não vai ficar, não sei o que, tu tem que aguentar. É assim que Deus chama. Irmão, todo homem chamado tem que ter herança. Herança. Vamos ver aí, me parece, Jeremias 1,5. Veja aí rapidinho. Jeremias 1,5. Vamos lá. Jeremias 1,5. Vamos lá. Tem obreiro que é o seguinte: tudo que o pastor fala, ele sente. Pastor, irmão, eu estou lhe vendo com a cara. Irmão, e a gente é pastor, a gente adula, a gente ajeita, para poder ir para o céu, não é assim? Porque quem quer ir para o céu tem que ter cara limpa. Às vezes está até um obreiro da gente com a cara ruim para a gente. Aí eu chego, irmão, o que é que está acontecendo, senhor? Você está assim, pastor, porque naquele dia o senhor disse isso, eu não me senti bem. Dá não. O obreiro tem que aguentar a marretada, irmão. É assim. Sim ou não? O pastor que me apresentou, anda ele aí, pastor que me apresentou, que é meu pai no ministério, eu auxiliando ele. Cheguei na igreja, ele estava limpando o carro dele. Aí eu cheguei, pastor, já vai dar 9 horas, o senhor não vai começar a escola não? Ele não me respondeu. E eu fiquei olhando para ele. Eu tinha muita intimidade assim com ele, e tenho. Pastor, vai começar. E ele não respondeu nada. Eu fui, comecei a escola. Comecei, cantei os 3 hinos da harpa, orei, fiz a lição, a leitura da lição. Aí ele entrou, quando ele entrou. Aí ele pegou, mandou todo mundo de novo dobrar o joelho. Cantou depois os 3 hinos da harpa. Fez a chamada. E depois que ele fez a chamada, ele virou para mim no púlpito e disse: no dia que tu começar aqui, irresponsável, culto sem eu mandar, tu vai ver. Aí eu fiquei sentadinho. Aí os irmãos na igreja, um com a cara olhando para um lado e para o outro. Quando terminou, um irmão chegou para mim e disse: rapaz, que vergonha. Você já é um pregador, o pastor fazer isso, você é um evangelista. Eu disse: irmão, eu era um neguinho velho, que ninguém dava nada por mim. Eu morava lá em Teresina, jogado. Nem meu pai me viu, ninguém me viu, quem me viu foi ele. Olha, ele me chamou para o ministério, ele pode me bater, ele pode cuspir em mim, ele pode pisar em mim, ele é meu pai. Ele pensou que eu ia falar mal do meu pastor, ele foi quem me botou aqui. Aí pronto, na hora que eu terminei, eu fui para a casa dele, que toda vez eu ia. Cheguei lá, que ele falava pouco, ele fala pouco. Fala pouco. Aí eu sentei, aí ele olhou para mim, no almoço, aí ele botou: tu vai comer? Eu disse: na hora, senhor. Senhor. Aí botou o prato, aí pronto.
Quando foi para me assumir o campo, eu fui lá um dia e perguntei: pastor, eu estou com um plano de ir para a igreja, fulano de tal que estão me convidando, e o senhor é meu pastor. O que o senhor diz? Vá, se não der certo, eu dou a igreja que eu trabalho para você ser pastor. É assim que é um homem de Deus. Você tem que aguentar. Agora, se for um auxiliar, um dirigente, que não é que você diz desse tantinho, conta para a mulher, conta para a sogra, conta para a mãe, bota na internet, aí pronto, vá caçar o que fazer, que tu não dá para ser pastor. Pastor tem que aguentar, líder tem que aguentar. Como é que diz? Olha aí. Antes que eu te formasse no Antes ventre. que eu te formasse. Aleluia. Oh, aleluia. Jeremias tinha aproximadamente 30 anos de idade. Como é que ele diz? Antes. Pode ir. Antes que eu te formasse Antes no que eu te ventre, formasse. eu te conheci. Eu te conheci. Antes Aleluia. que saísse da madre, te santificaste. Antes que tu saísse, irmão, a chamada de Deus começa lá dentro. Começa na barriga da mãe. Vocês sabem qual é o maior problema hoje? É que nós, a Sander, no livro que ele escreve, ele diz: o maior problema é que nós estamos colocando líder sem carisma, líder que não é forte, líder que não é chamado. Nós estamos botando que é doutor, nós estamos botando que é formado, nós estamos botando que fez um seminário, nós estamos botando é porque... Não é assim não. Tudo isso é bom, mas não é assim não. Irmão, Deus quando escolhe, antes de você ir para o palácio, você tem que ter experiência. Antes de Davi chegar no palácio, olha o que o homem diz: procura o Saul velho que estava endemoniado. Não era assim? Entrou numa crise. Aí pronto, aí disseram: procura um homem que saiba tocar, procura um homem que sabe guiar, procura um homem que sabe lutar. Aí o homem disse assim: eu conheço um, que é Davi. Davi não foi para o palácio com favor de Saul. Davi foi para o palácio porque ele já tinha herança. Tu tem que ter herança. Antes que saísse da madre, te santificaste. Antes que tu saísse, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. E eu te dei a nação por profeta. Pronto. Agora depois você vai ler em casa. Deus deu esse homem para a nação, não deu? Aí ele disse: agora, Jeremias, eu vou te colocar como uma cidade forte. Eu vou te colocar, Jeremias. É para tu derrubar, é para tu fortificar, e eu estarei contigo. Homem chamado, irmão, que sabe que tem herança, pode ter cara bonita, cara feia, pode ter gente grande, gente alta, gente pequena, ele entra e ele faz o que Deus quer. Sim ou não? Quando você chegar em sua casa, leia Ezequiel capítulo 3. Deus disse assim: Ezequiel, eu vou fazer o teu rosto como a da perdeneira. É tão duro que pode sair fogo quando triscar em ti. Mas eles vão saber, se ouvir ou não ouvir, vão saber que passou profeta no meio de vocês. Então olha para cá. O apóstolo São Paulo, ele vem da herança. Olha para mim aqui, irmão. Olha a herança de Paulo. Formado no liberal. Porque Paulo ele vai formar no liberal, que é a escola de Léo, aos pés de Gamaliel. Lá vem, o Paulo vai ser formado em Tarso. Vocês sabiam que apenas duas grandes cidades daquela época eram comparáveis com Tarso? A cidade de Atenas e a cidade de Alexandria. Se vocês pegarem Atenas, Espartacus, vocês vão ver que uma era bem democrática e a outra era militar. Paulo, ele está numa cidade onde vai dar uma cultura, era cidade de grande universidade, era coisa tremenda, coisa tremenda. E o pai disse assim: eu quero que tu seja o maior rabino judeu. Eu sou fariseu, tu é fariseu. Sabe o que foi que o pai dele fez? Para saber que você tem herança, eu vou colocar teu nome de Shaul, que é Saul. Eu vou te colocar o teu nome como Saulo, o primeiro rei de Israel. Eu vou colocar teu nome assim. Amém, papai. Tá certo, meu filho? Tá bom. E tu vai estudar com Gamaliel. Tá certo? Vai para Jerusalém. A família acolhe ele. Aí ele estuda. Olha Deus preparando. O menino se forma na melhor universidade. Recebe o título de cidadão romano para ter carta limpa e livre para todo lugar. Aí quando o Paulo assume uma determinada idade, o homem fica uma fera. Na hora que começa a ouvir falar de crente, ele diz: aonde tiver eu vou matar. Aonde tiver eu vou matar. Escutem essa. Aonde tiver eu vou matar. E o Paulo, ele começou a sair tão bem que o judaísmo começou a ver futuro no menino. Aí quando foi um dia, Paulo, ele achava que esse Jesus era um embuste, era uma farsa.
E ele achava que o cristianismo, essa história daqueles crentinhos estava acabando. Com toda essa herança, olha para cá, com toda essa bagagem, com toda essa herança, Paulo era um homem de ambição. E quando foi um dia que ele começou a matar crente, as vestes de Estevão, quando estava matando ele, caiu nas mãos de Saulo. Ele olhou e disse: mas como é que um jovem como esse prega sobre esse Cristo de maneira tão viva, de maneira tão poderosa? Deus começou a chafurdar, começou a mexer. Quando você chega em Atos 9, porque eu li um autor que ele dizia que ninguém no mundo ia conseguir evangelizar Paulo. Cultura demais, sabedoria demais, e uma fera. Quem evangelizou Paulo foi Jesus. Sim ou não? Nenhum ia conseguir evangelizar. Meio-dia, F.B. Maia diz que o homem que tinha tanta luz agora vai ficar na escuridão. A luz brilhou, cegou os seus olhos. Ele gritou e disse: quem é? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando ele viu Estevão falar desse Jesus, o homem que era tão culto rendeu-se aos pés de Cristo. Ali ele aceita Cristo, e a Bíblia diz que a partir daí o perseguidor passa a ser o quê? Agora olha para mim aqui. Paulo era uma bomba para matar crente ou não era? Deus desarmou essa bomba e agora botou uma bomba no reino de Satanás. Ligou ela de novo, só que agora os fios estavam para outro lado. Agora era uma bomba nas mãos de Cristo. Vocês estão entendendo aqui? Olha para cá. Herança, cultura. Agora Deus pegou ele, toda a herança, toda a cultura, tudo que ele tinha. Paulo era um homem culto demais. Tudo que ele tinha. Aí Deus pega e diz: agora tu vai fazer para o meu reino. Está lá em Atos 9, 15, 16. Você vai sofrer, você vai... Aí esse homem, irmão, começa a sacudir o mundo. Paulo era um homem de tanta visão. Vocês sabem por que ele não quis o Marco com ele? Porque Paulo achava que tinha que conquistar logo o mundo. Conquistar logo o mundo. Aí o Marco ficando, estou com a dorzinha no pé. Aí o Barnabé: deixa eu te ajeitar. Barnabé, cai fora. Eu não quero molenga aqui não. Bota para fora. Eu não quero não. 30 anos. Depois de 30 anos, aí foi que Paulo diz: traz um Marcos, porque ele é útil para mim. Paulo era assim, ele queria ganhar. Então ele era esse homem. Mas você quer ver como era a liderança de Paulo? Vamos lá, meu irmão, me ajude aí rapidinho. Eu anotei aqui só para vocês terem uma ideia. Olha a liderança de Paulo. Ele vai ler 2 Coríntios, leia aí, capítulo 10, verso 10, rapidinho, para a gente já entrar aqui no texto. 2 Coríntios 10, 10, vai lá. Olha o que ele diz aí, vamos lá. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Rapaz, o Paulo só é bom para escrever. Na hora que ele está falando, é uma falinhazinha. Olha para cá. Olha para mim aqui. Quando Deus te chama, tu pode ter a vozinha. Se Deus te chamar. Ele é quem cuida da tua voz. Sim ou não? É mesmo porque eu não tenho. Tem um que tem a vozona, queridos irmãos. É assim ou não é? Tem outro que tem, meus irmãos amados. Aí tem irmão que a vozinha dele é fraca. Com Jesus não importa. Se ele te chama, ele cuida da tua voz e ele cuida do teu ministério. Olha para mim, nenhuma fraqueza tua é motivo para tu desistir do chamado. Beethoven era surdo. Botava a mão aonde a música estava tocando, ele dizia a nota, ele dizia a clave, ele dizia tudo. Paulo nunca se importou, irmão. Quem é chamado é assim. O Paulo é uma vozinha ré, um bichinho ré fraco. Ele disse: não, eu vou cumprir o meu chamado. Tem irmão que fica: irmão, não vou falar, pastor, os irmãos aqui é só falando de mim, que eu tenho uma vozinha fraca, que eu não sei. Irmão, quando Deus te chama,
Tem irmão que fica, pastor, eu não sei, esses irmãos olham para mim porque eu sou preto. Eu fico, irmão, quando Deus te chama, acabou, é Ele quem te bota aqui. Olha para cá, a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 2, Ele arranca do monturo e coloca no meio dos príncipes, para saber que Ele é contigo. Só quem acredita aí, levante a mão e diga glória a Deus. E não bota a banca não. Eu fui pregar numa cidade, quando cheguei lá, aí eu levei o irmão comigo. Bora, irmão, mas um irmãozão alto. Aí pronto, chegou lá na cidade, aí o irmão correu. É o pregador? Aí o que andava comigo, ele era quem tem que dizer, não, é esse aqui. Não, ele foi calado. Aí, irmão, entra aqui na frente, meu santo. Irmão, vai ali atrás. Aí botou eu atrás. Fiquei atrás. E aí foi levando nós, e aí ele conversando com o irmão, como se o rapaz fosse o pregador. E aí, irmão, como é que tá? Deus tem te usado? E o irmão, rapaz, eu tenho. Aí pronto, eu olhando, mas meu Deus do céu. Aí pronto, aí ficou. Quando foi a noite, o pastor da igreja disse, agora vamos ouvir Osiel trazer a palavra. Eu me levantei, aí depois terminou o culto, o irmão, meu irmão, me perdoe. Eu disse, que nada, meu irmão, tem isso aí não. Quando Deus te chama, irmão, tu não tem complexo de inferioridade. Tu não anda dizendo que é pequeno, que é feinho, que é isso, que é aquilo. Quem é escolhido faz a obra de Deus. Só quem crê aí, diga glória a Deus. Aí a pessoa pode dizer, o Paulo é fraco. Paulo falava, ele não sabe escrever bem, ele escrevia. Vamos lá, irmão, lê aí a outra referência para a gente encerrar aqui. 2 Coríntios 11, 23, 28. Como é que diz aí? Rapidinho, só para a gente... Vamos começar, 2 Timóteo. Leia aí 2 Timóteo 1,15, só para a gente ter uma ideia aqui. Esse aí depois a gente lê, que é grande para não tomar tempo aqui. Vamos lá. 2 Timóteo 1,15. Vai lá. Bem sabe isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim. Para aí. Diga isso bem aqui de novo. Eu estou falando de liderança de Paulo. Olha para cá. Às vezes você olha para Paulo, pastores, líderes, igreja, a gente olha, Paulo era um homem de oração, Paulo era um homem de Deus, Paulo era um homem de poder, Paulo era um homem... Ele era como nós. Se Paulo fosse hoje pastor aqui, como pastor, Israel é pastor aqui, era a mesma coisinha. E sabe o que os irmãos vão dizer dele? Os que andavam com Paulo, os presbíteros, diácono, auxiliar, foi o que fizeram? Afastaram dele. Lê bem aí. Bem sabe isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Tudinho me largaram. Entre os quais... Agora eu vou botar os auxiliares, os presbíteros, ele vai numerar, vai. Entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Isso. Demas abandonou. Várias pessoas abandonaram Paulo. Mas você não vê nenhuma carta de Paulo. Eu comecei esse ministério. E me abandonaram. O Chico me deixou. O Antônio foi embora. Paulo lá estava se importando. Teve um que ele disse, aquele lá, Timóteo, cuidado com Alexandre, ele não vale nada. Eu já entreguei para o diabo e tu cuida do teu ministério. Não deixe teu ministério atrapalhar por causa de gente ruim. Ele é o fuxiqueirinho, olha para ele. Se ele é fuxiqueiro, aí pronto, diga para ele, irmão, tu é fuxiqueiro demais. Tu não dá para trabalhar comigo, cai fora. É assim. Não fica negativo. Eu vou orar. Tem pastor que é assim. Eu vou orar porque... Irmão, Jesus já te deu autoridade. Sim ou não? Jesus foi para a ceia. Quando chegou na ceia, ele diz, bota o pão aqui, bota tudo. Aí, bora comer. Antes de eu comer, eu vou fazer uma oração. Fez a oração. Aí disse assim, um de vocês aqui é o cão. Está na Bíblia ou não está? Eu pergunto aqui à igreja, Jesus sabia quem era o impostor? Vamos lá, me ajude a pregar. Jesus sabia quem era o impostor? E por que ele não disse o nome logo? Por que ele deixou em segredo? Sabe por quê, minha santa? Para que cada um refletisse para si mesmo, saber se andava correto ou não. Aí um ficou, sou eu, Jesus.
Jesus disse, pode ser tu o cão. E eu, Jesus, também pode ser tu o cão. Qualquer um aqui pode ser um cão. Estou logo dizendo aqui para vocês. Alguém me disse assim, pastor Zé, o senhor quer ser moralista? Não. O senhor quer ser sério? Não. Sabe o que eu quero? Uma liderança que honre o chamado que Deus deu. A igreja brasileira está perdendo credibilidade, meus irmãos. E se não levantar uma liderança comprometida com o reino. Pronto. Vou finalizar aqui rapidinho, meu horário está chegando. Mas eu vou dizer aqui como era o trabalho de Paulo. Olha para cá. Paulo, ele chegou, chamou os presbíteros. Se você pegar aí no texto, eu não vou explorar isso aqui, mas se você pegar no texto, a Bíblia é linda. Você vai encontrar logo no versículo 17, olha aí, ó, presbiteros teis eclesias, presbíteros da igreja. A igreja tinha presbítero, comigo, a igreja tinha presbítero. Se você analisar, esse presbítero aqui é o mesmo ancião, é o mesmo bispo, é o mesmo pastor. Pastor Zé, o que é isso? Você vai ler, quando você chega no 17, no 28, Paulo diz, pastoreai o rebanho de Deus, ele vos constituiu bispo e pastores. Episcopos, ep é a preposição, ep, aí ele fala, escopo é olhar, ep é em cima, olhar para cima, bispo é só um vigia. Vai entrando o bispo aqui, não tem nada não, bispo é só um vigia. Deus te colocou aqui só como vigia do rebanho. Ok? Esse vigia é chamado de atalaia. Se você pegar Ezequiel, o vigia é um atalaia. Então preste bem atenção. Como era que Paulo era um líder? Como era que Paulo era um líder? Diga comigo, Paulo era um líder com consciência de servo. Como era que Paulo era um líder? 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 Olha aqui, olha aqui. Eu quando cheguei, dizendo por bichão, por presbíteros, eu quando entrei na Ásia, vocês sabem como eu me ginomai é o verbo que está no presente, mas se vocês analisarem, lá está no segundo auristo, voz depoente, e está no indicativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque não há tradução para o segundo auristo no português. O que você vê aqui? Você vê um Paulo que diz assim, olha, vocês sabem como eu me tornei. Essa palavra ginomai, ser, se tornar, diga comigo, é aparecer. Não, mas só quem tem boca bem alta, é aparecer. É surgir. É estar em público. Quem quer se aparecer aqui? Levante a mão. Não, irmão, pode levantar. Tu tem que se aparecer. Jesus disse em Mateus 5 que ninguém pega uma lâmpada e coloca onde? Debaixo da cama, bota onde a luz? É no velador para que todos. Agora só que quando tu aparecer, olha para cá. Quando tu aparecer, tu não aparece querendo ser bichão. Tu não aparece querendo ser bambambam. Eu vejo líderes, irmão, pregando, ensinando, como se fosse dono da Bíblia, dono da igreja. São mais magnatas, ternos lindos, sapatos que brilham. Jesus perguntou, o que foi que vocês foram ver no deserto? Aí nós fomos ver João. E o que era João? Ele estava com vestes reais? Não. O que ele tinha lá? Jesus diz, vocês não foram ver, não foi um homem não. Vocês foram ver mais do que um homem, vocês foram ver um profeta. E Jesus diz que do nascido de mulher, João Batista, se você pegar João, me parece que é 10:31, João Batista não curou nem de dor de cabeça. João Batista é o único homem que não curou para Jesus curar nem de dor de barriga. Se teu ministério não tem cura, não se preocupe não. João não curou ninguém. Agora eu quero ver no Novo Testamento um homem que recebeu mais elogio da parte de Jesus do que João. Jesus disse, do nascido de mulher não tem um como João. O homem tinha tanta palavra e tanta autoridade que até Herodes tinha medo dele. O mais importante na vida de um obreiro não são as obras que ele faz, é o caráter que ele manifesta. E se você for esse líder, olha Paulo, eu apareci no meio de vocês. Ginomai, eu apareci, diga comigo, com humildade, com lágrimas e em provações. Irmão, eu tenho que dizer isso aqui para vocês. Se vocês pegarem essa palavra aí, ó, humildade, olha aqui no grego, tapeina frosineis. Essa palavra aqui ela é composta. Tapeino quer dizer, sabe o que? Pobre.
Não há nenhum dicionário grego, eu estou dizendo isso aqui. Tapeino, eu julgo que é a palavra tapete. E se você comprar o tapete mais bonito do mundo, na Índia, se você comprar o tapete mais caro, tapete é para quê? Não, me ajude, tapete é para quê? Se você faz a casa linda e coloca o tapete mais caro, é para o pessoal fazer o quê? Então tu é uma pessoa só para pisar. Vocês estão entendendo agora? A outra palavra é pensar, mas é pensar baixo, não é pensar alto. Paulo não pensava alto, porque ele sabia que ele tinha um dono. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, ele diz, verso 1, Paulo, apóstolo, escravo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Essa palavra aqui, ela quer dizer isso. E sabe como era que ele tinha consciência de servo? Ele diz, Paulo com humildade. Ele era bem baixinho, não tinha negócio de ser grande não. Além dessa humildade, irmão, tem coisa. Um dia desse um irmão me contando que um obreiro foi fazer um campo. Quando chegou lá, a irmã disse, pastor, eu preparei essa galinha caipira para o senhor. Aí ele disse, quantos dias essa galinha ela está, que a senhora? Disse, não, eu peguei ali do mato e fiz para o senhor. Disse, eu não como galinha assim, irmã. Galinha para mim a senhora tem que botar primeiramente no chiqueiro. Aí com 30 dias que ela estiver purificada. Está com fome não, irmão. Está com fome não. Aí a irmãzinha já pensou, olha como a pessoa quer ser grande. Jesus disse em Mateus 10, o que botar para tu comer, coma. E te aquieta, é assim que é homem de Deus. Eu fui para uma festa, e aí eu me hospedei na casa de uma irmã, fui pregar, e aí me hospedei na casa de uma irmã, e a irmãzinha pobrezinha, e aí botaram eu lá na casa. Eu fiquei lá na casa. Aí ela disse, irmão, aqui botaram, eu sou... Não, irmã, faça isso não, aqui não, estamos juntos. Ela disse, irmão, só tem essa... Aí ela botou a comidinha, eu vi que era um fígadozinho, um negocinho. Aí eu comecei a comer. Quando eu olhei, tinha um bichinho saindo do fígado. Eu disse, meu Jesus amado. Aí eu me lembrei de Marcos 16, nenhuma coisa mortífera te fará dano. Tirei assim com a pontinha do garfo, joguei farinha em cima, e estou aqui vivo pregando evangelho. Homem de Deus não bota banca, homem de Deus não tem orgulho, homem de Deus, líder de Deus, é servo. Servo, diga comigo, servo. Servo. Então Paulo trabalhava com a ideia de servo. A segunda coisa, Paulo trabalhava na direção do Espírito. Ele disse, meus irmãos, eu vou me despedir de vocês, porque eu não sei se eu vou ver o rosto de vocês. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí eu disse, meu irmão Paulo, Pai do Senhor. Eu não tenho minha vida como preciosa, eu quero acabar minha vida na obra de Deus. Foi assim que ele disse. Aí ele disse, os irmãos olharam para Paulo e disseram, mas irmão Paulo, por que tu dizes isso dessa forma? Ele diz, o Espírito Santo me revela. Olha para cá, olha para mim aqui. Líder que não tem visão e revelação não presta para ser líder. Olha para cá. Se ele tiver só a visão dele, ele vai ser apenas aqui na igreja, sabe o quê? Um gerente. Ele vai ser apenas aqui na igreja. Olha, irmão, Paulo diz em 1 Coríntios 14, ele diz, quando vocês se ajuntam, tem que ter revelação, tem que ter visão, tem que ter profecia. Vocês sabem de uma coisa, o que chama a atenção do mundo lá fora não é a minha cultura teológica. O que chama a atenção do mundo lá fora não são os meus dotes. O que chama a atenção do povo para a igreja, sabe o que é? É a minha comunhão com Deus. Rapaz, vamos ouvir ali o pastor. Tinha um pastor, eu li no livro, me esqueci, mas foi de um pastor. Ele dizia assim, ele era todo orgulhoso. Aí terminou o culto, aí ele viu uma senhora, ele viu um homem bem vestido. Aí ele foi lá, ele disse, moço, eu não lhe vejo aqui direto. Você é o quê? Ele disse, não pastor, não sou crente não, eu gosto de vir aqui para o culto. Aí ele disse, ele ficou orgulhoso. Me parece que é no livro Pastor Século 21. Aí ele disse assim, o senhor vem ouvir minhas mensagens, né? Porque eu prego muito. Ele disse, não, eu estou louquinho por aquela irmã aqui da igreja e ela não me dá a bola. Aí eu estou direto aqui na igreja por isso.
Tem muita gente que está aí na igreja, olha para cá. Tem gente que está aí na igreja não é porque o líder tem alguma coisa de Deus. Sabe por quê? É porque ele está interessado numa irmãzinha, está interessado numa cura, está interessado num milagre, está interessado numa conta boa, está interessado. Agora, quando o líder é escolhido por Deus, as pessoas vão lá porque ele tem revelação. Olha para mim aqui, para mim finalizar. Hoje nós estamos precisando de homens no púlpitos, nas lideranças, na escola dominical, em todo o setor da igreja. Olha para cá. Que tenham revelações de Deus. Irmãos, Paulo diz assim em 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 1. Ele diz assim, olha, eu conheço um homem, porque eu vou passar a contar as visões e as revelações. A segunda coisa que Paulo tinha aqui, era ele tinha visão e ele tinha homem que não ora, homem que não tem visão, ele vai ser apenas um administrador da igreja. Lutero dizia que um obreiro que não tira pelo menos 1 hora de oração por dia, ele está fadado ao fracasso. Pelo menos 1 hora. E Jesus diz, vocês não podem orar 1 hora comigo se tu não tirar pelo menos 1 hora. Pode largar de mão. Homem que ora, irmão, tem sensibilidade para o Espírito Santo. Homem que ora tem revelação do Espírito Santo de Deus. E aí, último lugar, eu não vou explorar tudo aqui, para finalizar. Aí Paulo termina tudo e ele diz, agora eu vou embora. E o negócio vai ficar feio aqui para vocês. Olha o homem espiritual. Eu vou embora e depois que eu sair daqui, tu vai virar um diabo, não é o senhor não, é só um exemplo. Tu vai virar um diabo, tu vai virar um cão, tu vai virar um satanás. Não sou eu que estou dizendo, está aí. Ele diz, depois da minha partida, vocês vão ter 2 problemas. Problemas que virão do lado de fora. Alguém disse que aqui seriam os gnósticos, nada disso. Paulo diz, e de dentre vós, olha para cá, onde é que acontece a apostasia? Na igreja católica? Onde é? Me mostra aqui quais são os maiores líderes hoje no mundo. Eu não vou citar nome aqui com respeito, mas tem um grande teólogo americano que ele está aprovando tudo agora. E tem grandes líderes aqui no Brasil que já abriram a boca, estão defendendo tudo. É por isso que Paulo diz, dentre vocês mesmo, vão sair, olha aí, lê aí meu querido, para a gente finalizar aqui, eu finalizo aqui com essa passagem, é Atos 20, aí você leu, o senhor leu o 30, vai lá, é o 30, vamos lá, o 30, eita, isso aqui é muito pesado. E que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Dirão coisas perversas. Diga assim comigo, diga bem forte. Diga dies, tramena. Dies, tramena. Sabe o que é isso? Coisa para te entortar. Essa palavra no original grego aqui, ela quer dizer coisa para te desviar. Se vocês analisarem o que tem de líder dizendo coisa perversa para te arrastar, não são poucos. É por isso que Paulo diz, é de dentro de vocês mesmo que vão sair essas coisas. Mas olhai por vós mesmo e para o rebanho do Senhor. Timóteo 4,16, Paulo diz, tem cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo isso, tu salvarás tanto a ti, quanto aos que te ouvem. Não é assim? Olhem para cá. Eu leio e admiro Bultmann. Eu leio Bultmann. Eu leio Paul Tillich. Eu leio Dietrich Bonhoeffer. Eu leio Calbart. Mas sabe de uma coisa? Nenhum desses homens eu tenho admiração. Eu tenho admiração por quem honra de fato a Jesus. Porque tem irmão que na hora que começa a estudar essas coisas, ele perde o equilíbrio. São homens que vão dizer coisas perversas. Eu não vou falar aqui de Mauro Celuro, não vou falar aqui de outros grandes. Eu não vou falar de Benihim, não vou falar nada disso. Mas há um livro lançado pela CPAD, Dave Hunt, Em Defesa da Verdade. Você pode comprar esse livro, e ver tantas coisas importantes. Finaliza aqui. Você pode comprar um livro Líder, Paulo Líder, tem muita coisa importante. Você pode comprar o livro de Russell Shedd, O Líder que Deus Usa, e o livro de John Haggai. Compre esses 3 livros. Juntamente com a Bíblia, leia sobre liderança. E hoje eu finalizo dizendo, você pode imitar homens como Paulo, que terminaram o ministério
Mas ele terminou citando 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom, acabei e guardei. E agora o que me aguarda é a coroa a qual o justo juiz me dará naquele dia. Oh, aleluia. Fique de pé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Certo autor interpretou isso, né? Que alguns combatem mal o bom combate, acaba com a carreira e se afunda na fé. Quantos homens não foram usados, mas combateram mal? Lute legitimamente. Olhe para mim aqui. Saiba que aquilo que Deus te deu, quando você está na sinceridade e na verdade, Deus vai continuar te honrando. Levante a sua mão. Pai santo, Pai querido, nós estamos nessa escola de líderes. Senhor, eu sei que o Brasil e o mundo está vivendo essa crise, mas eu acredito que a tua igreja vai se levantar novamente com um exército de homens e mulheres para batalhar pela fé que foi dada aos santos. Meu Deus, nós queremos imitar a Ti, Jesus. Também queremos imitar homens como Paulo, que não fracassou na fé, mas combateu o bom combate. Nós ministramos nesta hora a cura, Senhor. Aqueles que entraram aqui tristes, decepcionados, aqueles que estão aqui até feridos, o Senhor está restaurando vidas aqui esta noite. Ele está levantando você para que você seja um vaso dele nesta terra. Deus abençoa teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.